Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, meus amados e preciosos irmãos. Somente a graça de Deus que nos mantém de pé. Graças a Deus pela noite, graças a Deus por este dia, graças a Deus pela revelação que Ele tem concedido a nós. Graças a Deus por tudo que Deus tem feito para nós. Salmo 103, o salmista Davi, no Salmo 103, ele diz algo muito maravilhoso, né? Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Amém? Graças a Deus, é o que nós devemos fazer. É somente agradecer a Deus pelo pão nosso de cada dia. É pelo pão natural e pelo pão espiritual que Deus tem concedido para nós. Então podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Graças a Deus por isso. E eu peço que Ele continue te ajudando, meu irmão, minha irmã, que Ele continue te fortalecendo, que Ele continue abrindo as portas para você, para todos nós, continuarmos triunfando, continuarmos vencendo, continuarmos na marcha da vitória. Graças a Deus por isso. Nós estamos vindo de grandes bênçãos e indo para maiores bênçãos ainda. E tudo isto é Deus que tem proporcionado para nós. Graças a Deus por isso. Ontem nós tivemos uma edição maravilhosa do programa Conectados com a Voz. E que programa foi ontem, né? A 24ª edição. Fomos ajudados, fomos abençoados com o tema Ser Cristão. Muito maravilhoso, muito bom. Se você ainda não assistiu àquela série, ontem faça isso. Ainda há tempo, está disponível no nosso canal no YouTube. E que Deus possa ajudar, que Deus possa nos abençoar. Graças a Deus. E hoje não será diferente, né? Hoje nós teremos as programações normal. Lamento por não ter tido o programa às 6 horas da manhã. Lamento, foi um erro técnico, tudo pronto, mas faltou um clique, então foi um erro técnico e o programa então não foi ao ar hoje às 6 horas da manhã. Lamento, mas amanhã ele estará já, amanhã cedo, às 6 horas da manhã, o programa Amanhecendo Ouvindo a Voz. Amanhã será a última parte da mensagem O Desespero, pregado pelo nosso profeta, o irmão William Marião Brana, que pregou dia 1º de setembro de 1963. Fez 57 anos e a mensagem está tão viva, tão nova para todos nós. Amanhã nós ouviremos então a última parte, último capítulo desta mensagem, O Desespero. Mas a programação hoje segue normal. Às 12h30, programa de rádio na voz do pastor Joaquim Gonçalves. E às 19 horas começamos com o programa de rádio já aqui no santuário. E às 19h30, dando abertura então a mais um poderoso e abençoado culto de oração. Convidamos a todos que moram aqui na cidade, moram nas regiões, né? Se você pode estar aqui na chácara, nos sítios, nas fazendas, venha estar. Nós temos aprendido que pouca oração é pouca bênção. O cristão, para vencer, ele precisa
ele precisa orar, ele precisa jejuar, ele precisa ter uma intimidade com Deus. E a pergunta é essa: como está a nossa intimidade com Deus? Você já parou para pensar como que está a minha intimidade com Deus? Estou tendo uma boa intimidade com Deus? Vamos fazermos esta reflexão. Como é que nós estamos? Como é que está esse canal de nós falarmos com Deus? Será que esse canal está limpo? Está numa condição adequada? Será que nós estamos nessa condição? Vamos fazer uma análise, vamos fazer uma ressonância espiritual nesta hora, amém? Então que Deus possa abençoar a todos e que todos venham estar conosco. E nós já estamos aí já se aproximando de mais um final de semana, que eu creio que será um final de semana abençoado. E eu peço as vossas orações. Nós temos missão, muitas missões. Todos os dias nós temos os nossos trabalhos. E eu sei que vocês incansavelmente têm orado por mim. E nós estamos numa nova empreitada, numa nova jornada. A fé cristã é assim, é de degrau em degrau, de fé em fé, de glória em glória. Então nós temos uma nova jornada, uma nova empreitada. Deus está nos convidando a subirmos um pouco mais, de forma que eu preciso das vossas orações. Amém? Que Deus continue nos energizando. Agora nós vamos lermos a Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ainda nesta série Ao que Vencer. Eu acredito, se o Senhor assim permitir, amanhã nós encerraremos então esta série Ao que Vencer. E aí então daremos início a uma outra série, conforme Deus nos guiar, conforme Deus nos instruir. Simplesmente estou aqui para ser um instrumento nas mãos de Deus. O restante é Ele que faz para nós. Amém? Então eu acredito que amanhã nós encerraremos esta série Ao que Vencer. De forma que nós podemos voltar aos capítulos anteriores e ali está traçado o caminho do vencedor. Ontem, por exemplo, aquele programa de ontem e os demais, você vai ver o caminho traçado de um vencedor. O que um vencedor precisa fazer? O que um homem, ou seja, o que uma mulher precisa fazer para ser um vencedor. E hoje nós vamos falar nesse assunto mais uma vez, e de forma que eu creio que Deus vai te ajudar. Eu creio que Deus vai te abençoar. Por quê? Porque Deus tem compromisso conosco. Deus tem compromisso com seus filhos. Deus ama nos abençoar. Então, nesta manhã, atualize o teu GPS. Deus tem uma porção a mais para nós nesta manhã. Graças a Deus. Vamos orar neste momento. E eu creio que Deus irá nos enriquecer ainda mais com as suas bênçãos. Senhor Deus, Pai bendito, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. E eu creio que nesta manhã não será diferente. Poderosamente o Senhor irá nos ajudar, o Senhor irá nos fortalecer, ó Pai. Eu não sei para quem estou falando, e eu não sei a necessidade do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Mas eu me coloco em tuas mãos nesta hora para ser um canal, Senhor, ser um receptor, ó Deus, ser um transmissor, ó Pai, das tuas bênçãos, Senhor, das tuas palavras. Que o Senhor possa me usar nesta manhã mais uma vez, ó Pai, em favor dos teus filhos, em favor do teu povo, ó Pai.
Uma vez que o Senhor me toma, que o Senhor me ajuda, uma vez que o Senhor fala comigo, o povo é ajudado. O povo que está assistindo, os irmãos, as irmãs que estão acompanhando, serão fortemente abençoados, ó Pai. Por isso eu peço a Tua graça, eu peço a Tua misericórdia. Eu peço que o Senhor nos conduza mais uma vez nesta manhã, Senhor, a águas profundas, águas de salvação, águas de libertação, águas de cura. Ó Deus, seja o que for que minha irmã, que meu irmão estiver precisando, que o Senhor possa nos ajudar. No nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua palavra, mais uma vez, possa encontrar guarida em nossos corações. Pois eu te peço, no precioso nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus, meus irmãos. Está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? Que Deus possa nos ajudar. Nós vamos dar uma caminhada nesta manhã na mensagem Como poderei vencer? É uma pergunta muito importante. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma era de muita competitividade. É uma era de competição. É uma era que todos querem vencer. E há um caminho para vencer. Há um sistema que estabelecido por Deus que se nós fizermos conforme este sistema, conforme ele tem nos orientado, seremos vencedor. Não tem vencedor fora deste mapa. Escreva isso. Não há vencedor fora do que está escrito. Em São Mateus, capítulo 4, nós temos o costume sempre de falar esta escritura, porque ali é a chave. Você observa que lá no Jardim do Éden, Satanás foi, Eva e Adão, Adão e Eva, foram derrotados porque eles não usaram a palavra, eles saíram de trás da palavra. Aí eles caíram. Quando Jesus Cristo veio, ele foi tentado tanto quanto Adão e Eva foi tentado, mas ele era a palavra e ele simplesmente citou a palavra para Satanás. Ele diz: está escrito. Meus irmãos, eu estava pensando, veja, umas simples coisas que Adão deixou de fazer foi suficiente para destruir toda a raça humana e ele perder o privilégio. Segura aí, nós vamos voltar só um pouquinho aqui. É uma coisa muito tremenda isso aqui. Lá em Gênesis capítulo 3, você vai entender. Olha, veja só. E disse a mulher à serpente, Gênesis 3, verso 2. Presta atenção. Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morreis. Você já prestou atenção? A Bíblia tem 66 livros. A Bíblia Sagrada tem 66 livros. Você já observou que toda a Bíblia se resume no versículo 3 de Gênesis capítulo 3? Você já parou para pensar? Toda a Bíblia está aqui. Toda a Bíblia está aqui, ó. Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A Bíblia foi colocada na mão de Adão e Eva. E todos os 66 livros se resumiu nesse versículo 3 de Gênesis capítulo 3.
Foi a Bíblia de Adão, foi essa. A Bíblia de Eva foi essa. Se eles tivessem seguido esta Bíblia, estes 66 livros resumidos nisso aqui, eles teriam sido o quê? Você já tem a resposta. Eles teriam sido vencedor. Mas eles não quiseram. O que eles fizeram? Eles saíram de trás da palavra. Eles saíram de trás do muro. E quando uma pessoa sai de trás de uma proteção, o que ele está? Ele está vulnerável. Ele está vulnerável. Ele está sem proteção alguma. Ele está sem proteção. E aí o que acontece? É morte. Então veja, Deus veio e pregou para Adão e para Eva, todos, grava isso, que eu achei isso muito importante. Todos os 66 livros da Bíblia está incluso, resume-se, a verdade é essa, resume-se em Gênesis 3, verso 3. Parte B, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Agora eu pergunto para você, minha irmã, meu irmão, esta Bíblia aqui só foi para Adão? Esta Bíblia aqui resumida só foi para Eva? Não. Esta Bíblia também é para nós. Resume tudo aqui. Está tudo aqui. Veja, quando Deus disse assim, não comereis dele, você compreende? Nada que o diabo oferecer para nós, nós queremos comer. Nada que o diabo oferecer para nós queremos tocar. Não, nós não queremos morrer. A morte é o quê? A morte é a separação. E um filho de Deus, o filho de Deus não quer separar do pai. Veja, naturalmente falando, um filho não quer separar do teu pai. Um filho que ama o pai, um filho que ama a mãe, ele não quer separar do seu pai. Ele deseja, ele almeja que o pai tenha longevidade, porque ele tem prazer de estar com o pai, ele tem prazer de estar com a mãe. Agora multiplica isso por milhares e assim milhares de vezes. O nosso Pai Celestial, este Pai que supre as nossas necessidades. Você observa que se a sua despensa, se alguma coisa vai mal contigo, se nós dobrarmos os nossos joelhos e nós orarmos, Deus responde. Deus atende. Se você pedir para Ele com fé, com confiança, Ele vem para nos socorrer. Então, como nós queremos perdermos o contato, como podemos querer perder, nos separar de Deus? Não tem como nos separar de Deus. Então veja só, se Adão, se Eva tivesse atentado para isto aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 3, eles poderiam dizer, fomos um vencedor da era que nós estamos vivendo. Você acredita nisso? Eles seriam um vencedor, mas infelizmente eles não deram ouvido ao que estava escrito ali em Gênesis capítulo 3, eles não deram ouvido, eles passaram por alto, eles deixaram aquilo assim, sabe, deixaram aquilo assim, não deram crédito para aquilo. Agora, se nós queremos sermos vencedores, vamos dar crédito a isso, a esta Bíblia Sagrada. Veja só como poderei vencer. Talvez hoje de manhã você acordou com esse pensamento, como eu posso vencer? O profeta diz assim no 52, só para nós dar uma plataforma para isso. O profeta diz, Deus sempre teve vencedores. Em todas as eras, irmã e irmão, Deus sempre teve vencedores.
Ele teve vencedores em cada era. Sempre houve todo o tempo, em cada era que houve na terra, Deus sempre teve alguém que ele podia colocar suas mãos em cima como uma testemunha na terra. Agora, voltamos naquela programação que nós tivemos lá atrás, naquela série Humildade, que nós falamos assim: nós nunca devemos ir aonde a mão de Deus não nos alcança. Vocês lembram que eu disse isso naquela série Humildade? Então veja só, se eu quero ser bem-sucedido na vida, eu nunca devo ir aonde a mão de Deus não me alcança. Eu preciso. Aí você pergunta, mas pastor, então aonde eu tenho que ficar? Eu tenho que permanecer no arraial de Deus. O arraial de Deus, ele tem limitações. Ele tem limitações. Se eu atravesso este muro, se eu saio deste arraial, se eu saio desta embaixada, eu perco as garantias. Ou seja, Deus não é mais responsável por mim. Você compreende isso? Então veja só, se o diabo sair lá do terreiro dele, lá do terreno dele, do arraial dele, e vir no meu arraial, ou seja, no arraial de Deus, aonde eu estou, então com certeza Satanás será destruído. Vocês observou, meus queridos? Mas é assim, pastor? É assim, irmãos. Vocês observou que Jó não saiu do arraial dele para ir no arraial de Satanás, não. Jó não fez isso. Foi Satanás que saiu do arraial dele e veio no arraial aonde Jó estava. E ali ele foi derrotado. Ele ficou envergonhado. Porque ele pensou assim: eu vou tirar os bens de Jó e Jó vai murmurar contra Deus. Jó vai abandonar a Deus. Mas Jó era um dos vencedores. Então Jó não abandonou, ele insistiu. Pediu então para tocar na saúde de Jó. E Jó também não murmurou. Jó não abandonou a Deus. E vocês sabem o resultado disso? Jó o quê? Jó o venceu. Jó venceu Satanás aonde? Jó venceu Satanás porque Jó permaneceu na sua posição. Jó venceu Satanás porque ele permaneceu no arraial de Deus. Mesmo vindo as lutas. Entenda isto, minha irmã. Só há vencedor, só vence aqueles que têm batalha. Não há campeão sem batalha. Não há campeão sem batalha. Tem que vir as lutas, as provas, para nós vencermos. E veja só, Jó derrotou Satanás no seu arraial. Não, ele derrotou Satanás permanecendo com o que estava escrito. Está aí a receita. Quando vier as lutas, quando vêm as provas, mantenha-se na tua posição. Mantenha na tua posição e deixa que Deus se encarregará de fazer o restante. Não sou eu, não é ninguém, não é nós, é Ele que peleja por nós. Você vai chegar a uma condição, a um grau de revelação, que você vai entender assim: se Deus não fizer por mim, quem pode fazer por mim? Quem pode fazer por mim? Irmã, é assim a vida cristã. Se Deus não fizer por mim, eu estou derrotado. Agora veja só, para Deus fazer algo por mim, eu preciso permanecer na palavra. Eu preciso permanecer aqui. Você entende? Então Jó foi um vencedor permanecendo com a palavra. Jesus Cristo em São Mateus capítulo 4 foi um vencedor permanecendo com a palavra. Por fim ele disse: vai-te, Satanás.
Eu creio que amanhã, se nós fecharmos isso aqui, eu creio assim, Deus nos dará um momento de oração para nós darmos um vai de Satanás. Juntamente, unidos, nós vamos fazer uma oração. Porque nós nascemos para ser um vencedor desta era. E o diabo, qual é o papel do diabo? É falar para você que você não é um vencedor. É falar para você que você tem esse problema, que você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo. Ou seja, o papel dele é acusar. Ele é um acusador, ele faz um papel de promotor. Nós vamos estudar a mensagem agora, o julgamento com a mocidade. E que mensagem é aquela? Vocês vão gostar de mergulhar nesta mensagem, o julgamento com a mocidade. Você vai ver que o papel do diabo é julgar. Ele é um promotor de acusação. Então, 24 horas por dia ele está te acusando. É o papel dele ser um acusador. Mas nós também temos alguém ao nosso favor que faz um papel de advogado. João, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 2, ele diz: filhinho, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Hoje o nosso advogado, ele atua como um advogado. Amanhã, olha, você entenda, olha a capacidade que tem o nosso advogado. Hoje ele atua como advogado. Amanhã, naquele dia que está por vir, ele atuará como juiz. Então, como advogado, ele está nos defendendo. Ele intercede por nós. Ele deseja muito mais que nós vencemos do que nós próprios queremos vencer. Você acredita nisso? Ele deseja que nós vencemos muito mais do que nós desejamos vencer. Ele faz isso por nós. Então veja, Deus sempre teve alguém que ele podia colocar suas mãos em cima como uma testemunha. Ele nunca ficou sem uma testemunha, embora, aí vem uma coisa gostosa, embora às vezes somente uma, porém alguém que venceu. Veja, ainda que seja uma testemunha, mas Deus nunca ficou sem nenhuma testemunha. Você crê nisso? Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você compreende isso? 11.000 caiu ao teu lado. 11.000, irmã. Às vezes você fica preocupado porque caiu 10, porque caiu 20, porque 30 caiu, desistiu da batalha. Isso é motivo para você pensar que você não vai dar conta? Isso é motivo para nós fazermos alguma barganha, isso? Barganhar com o diabo? Não. Veja só, às vezes tem pessoas que olham para isso. Uma maneira de se fracassar é olhar para esses barcos que estão afundando. Afunda 30 aqui, afunda 40, afunda 50, aí você olha para você, nossa, o barco era tão bonito, aquele barco era tão grande, eu nunca imaginei que aquele barco ia afundar. Aí quando você fica com teus olhos fitados nesses barcos, que são belos por fora, mas são ocos por dentro, você vai cair. Os nossos olhos não devem estar edificados, nós não temos que estar edificados em homem algum. Nós não temos que estar com os nossos olhos fitados no homem, mas nós temos que estar com nossos olhos fitados em Deus. Por quê? Por que em Deus? Porque Ele venceu. Ele venceu. Quando Ele veio aqui na terra, se fez carne e habitou no nosso meio, Ele venceu. Ele foi tentado em
tudo, Hebreus capítulo 4, versículo 15 mais ou menos, né? Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Veja só, então é neste que nós temos que olhar, o autor e consumador da nossa fé. Então veja só, você está no meio de 11 mil pessoas que se afundaram, que caíram. Você é o único que está de pé. Por quê? Porque Deus está te sustentando. Porque Deus tem compromisso conosco. Nós temos aprendido assim que Deus é fiel. Você crê que Ele é fiel? Irmã, se eu for infiel, Ele continua sendo fiel. Deus continua sendo fiel. E escreva isso. Você perder uma batalha, você perder uma luta, não quer dizer que você perdeu a guerra. Há lutas que estrategicamente você precisa perder ela. Você consegue compreender isso? Há lutas que vêm e estrategicamente, naturalmente falando, você às vezes você vai ter que ceder aquela luta, você vai ter que, vamos dizer assim, perder aquela luta para você ganhar algo maior. E às vezes temos que ter, às vezes não, temos que ter discernimento nisso aí. Aqueles que querem só ganhar, 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 eles nunca vão aprender, eles nunca vão saber o que é ter uma dor da perda. E Deus permite nós perdermos alguma coisa para nós valorizarmos as vitórias. Deus permite vir enfermidade sobre nós para nós valorizarmos a saúde, para nós sabermos o gosto que é ter uma vida saudável. Você compreende isso? Então Deus permite vir enfermidade, Deus permite vir lutas. Às vezes Deus permite até mesmo o fechamento da igreja, quando nós tivemos outro dia, por causa dessa pandemia, o fechamento da igreja por alguns dias, assim, aquela limitação sobre vir na igreja. Por que que Deus permite? Para nós sabermos o valor de vir na igreja. Eu estava conversando com um moço ontem, algo provido por Deus. Eu estava em um determinado lugar, esperando o irmão Mateus, que foi resolver um negócio, e eu dentro do carro. E um moço chegou no carro para conversar comigo. O passado dele é triste. Ele teve as suas batalhas. E ele esteve preso por alguns anos. E saiu agora, tem 15 dias. E mostrou até algumas marcas que ele traz no corpo da cadeia. Apanhou bastante por não aceitar uma determinada proposta. Deu dó de ver ele com sinceridade. Você vê a pessoa chorar assim, lágrimas cair no rosto, e a pessoa chegar ao ponto de falar assim, ó, você me perdoa, eu estou desabafando contigo. Eu tinha percebido aquilo. E que coisa, Deus me guiou naquele lugar para ele passar por ali, os vidros do meu carro todo fechado, escuro, e mesmo assim ele me vê parar e nós conversarmos. E aí ele estava falando assim, tem 15 dias que ele saiu, e ele diz, olha, não tem nada que pague o valor da liberdade. Ele falou, eu fui para lá, fiquei 5 anos e pouco fechado. Não foi porque eu quis, foi por uma circunstância. Mas ele falando comigo, ele falou, eu não quero voltar mais nunca para lá. Ei, irmão, dá dó, sabe? E a sociedade em que nós vivemos, a sociedade exclui as pessoas. A sociedade eu não estou generalizando não, mas é difícil. Eu disse para ele, olha, você vai ter lutas, você vai ter provas, mas persevera. Eu disse para ele, ajoelha todos os dias e ora a Deus para te dar força, para você nunca voltar para isso aí.
sabe, e lágrimas caindo no rosto dele. Ele dizia assim: olha, nada, ele falou para mim, ele falou: olha, nada paga você ter a liberdade de olhar para, respirar este ar, como ele diz. Ele falou assim: ver o sol nascer. Ele disse: nada paga esta liberdade. Irmã, irmão, se nós pararmos para ver o que Deus tem feito na nossa vida, nós vamos entender assim que nós temos que voltar lá para o Salmo 103 e dizer: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendito o santo nome. Veja, nós temos que voltar lá para o Salmo 103. Depois eu gostaria que vocês lessem o Salmo 103, porque nós somos livres. Veja, nós temos o direito de ir e vir, nós temos tantas bênçãos, tantas riquezas que Deus deu, e às vezes nós baixamos a cabeça, às vezes nós limitamos o nosso mundo e achamos que somos derrotados. Se nós olharmos para trás, tem pessoas que não têm o privilégio que nós temos. Agora, isso nos faz ser melhores do que eles? Jamais. Jamais. Olha, eu me coloquei no lugar daquele moço, Edivaldo, o nome dele. Até peço um levantar de mãos por ele. Deus ajude pessoas nessa situação, irmão. Pessoas nessa situação. Aquilo que eu vi ontem de manhã foi o selamento da decisão que eu já tenho tomado há uns 20 dias atrás. Mas eu tive que ver aquilo ali. Quantas pessoas gemendo. Quantas pessoas gemendo. E qual é a nossa preocupação hoje? É construir império? Hã? É construir império? Construir grandes templos? Ou ir atrás destas almas? Mas isso é um lixo da sociedade, pastor Márcio. Pode ser um lixo para a sociedade, mas para Deus não é um lixo, não. Para Deus não é um lixo, não. Nós não sabemos. E se o vencedor mora ali dentro? O vencedor estava dentro do ladrão da direita. Estava lá dentro. O ladrão da direita, ele era um vencedor. Ele disse assim: ó Senhor, lembras tu de mim. Eu estou aqui porque eu devo. Agora o Senhor não deve, não. Eu estou aqui porque eu fui um mau homem. Eu fui um homem de mau caráter. Eu fui um homem reprovado. Eu não obedeci às leis do Senhor e nem às leis dos homens. A Bíblia não fala isso, eu estou fazendo um drama aqui. Mas ele olhava para Jesus e dizia assim: o Senhor não deve nada. Mas todavia, lembras tu de mim quando entras no teu reino? Jesus olhou para ele e disse assim: olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Oh, meus irmãos, se nós estivéssemos ali, o que nós ia falarmos? O que você falaria? O que nós íamos falar? Mas ali, ó, veja só, o profeta, eu acabei de ler aqui que o profeta disse: em todas as eras, Deus sempre teve um vencedor. Todas as eras. Você observa que até na cruz do Calvário, Deus teve um vencedor. Até na cruz do Calvário, Deus teve um vencedor. No meio de dois ladrões, ele teve um vencedor. Que coisa gostosa. Agora você não acredita que você é um vencedor? Porque vem essas tempestades, porque vem essas lutas contra você? O que te faz acreditar que você não é um vencedor?
O que te faz acreditar? Então veja aqui, ó, observe, parágrafo 65. Saltamos alguns parágrafos. Vamos lá. Observe, no tempo de Noé, o tipo de hoje. Jesus, referindo a isto, diz: como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Observe. Lá estava aquele mundo antediluviano. Talvez milhões de pessoas. Grava isso, irmão. Lá havia talvez milhões de pessoas. Lá havia 8 vencedores. Você pode dar um glória a Deus? 8 vencedores, mas havia. No Brasil tem mais de 210 milhões de pessoas, se não me engano. Você pode dizer assim: eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor. Quantos mil habitantes tem aqui na cidade? Você que mora aí na tua cidade, quantos mil habitantes tem na tua cidade? E você teve a graça de conhecer a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você vai ficar triste? Nós não temos. Domingo de manhã, quem mora aqui em Várzea Grande sabe disso. Domingo de manhã, amanheceu aquela garoinha, choveu, deu aquela boa chuva, né? Vamos dizer assim, porque para quem não tem nada, então foi uma chuva gostosa, domingo, sábado, domingo, amanhecendo domingo. E na minha casa tem, eu brinco assim que ali é um lugar de vários pássaros. Os pássaros até pernoitam lá, tem uma árvore ali, então à noite é tanto pássaro, já vi tucano, bem-te-vi, todo tipo de pássaro vários tipos de pássaros eu já vi ali. Então domingo de manhã, logo cedo, mas eles estavam numa cantoria que eu achei bonito aquilo ali. Eu penso assim que eles estavam agradecendo a Deus pelo clima, pela chuva, mesmo que foi um chuvisco, mas foi suficiente. Nós só temos que agradecer. E eles estavam cantando, estava aquela serenata ali de cada um cantava mais alto que o outro. Aquela orquestra ali, e eu fiquei olhando, eu saí ali fora, fiquei olhando, admirando aquilo, eles agradecendo a Deus pela mudança do clima, estava fresquinho, tinha chovido. Você consegue ver isso? A própria natureza, né? As árvores batendo palmas, as folhas batendo palma, agradecendo a Deus. E nós, irmãos, e nós, que pessoa nos convencer? Vocês lembram de um culto que eu preguei outro dia? Que às vezes as pessoas olham para as árvores e falam: esta árvore morreu nada. A ceifa desceu, está na raiz. Aí eles olham: mas não tem uma flor, não tem uma folha, está seca, ela morreu. Não morreu não, aquela estação, ela escondeu, a vida foi para as raízes. E ali, na próxima estação, a vida que está nas raízes sobe para cima. Veja, então o diabo olha para você, às vezes as pessoas olham para você, e às vezes você mesmo. Você olha e fala assim: eu estou morto. Não, você não está morto. A vida está aí dentro. Tem vida aí dentro. Você é um vencedor. Está aí dentro de você. Você não pode se julgar por uma estação. Não, esta estação que você está passando não é um sinal de reprovação de Deus, é um sinal de teste. Que coisa gostosa. Vamos trocar esta palavra? Vamos trocar isso no nosso dicionário? Eu estou sendo reprovado, eu estou aqui porque Deus está me reprovando. Não, tira esta palavra, reprovando ou reprovado, coloca: Deus está me testando. Como Jó estava reprovado lá na cinza? Não. Jó estava sendo testado. Você está no monte de cinza? Pastor, eu estou. Então você está sendo testado.
Dê glória a Deus. Você não está sendo reprovado. Ah, mas meus amigos dizem que eu sou reprovado, pastor, que há pecado em mim. Deixa os seus amigos falar. Continua amando eles. Deixa eles falar, ué, eles têm boca. A boca é para isso mesmo. Quem não tem a tramela na boca, fala o que quer. Então deixa eles falar. Falaram de Jó. Os amigos de Jó, quando foi visitar Jó, olha o que eles falaram de Jó. Ô Jó, você não tem pecado aí não, Jó? Hã? Sim, a própria mulher de Jó mandou ele amaldiçoar. Quer dizer, quando você está no teste, quem está de fora, ele vai falar assim, está na prova, está sendo reprovado. Está fazendo isso aí porque ele está sendo reprovado. Ô meu irmão, você sabe o melhor dia para aquele ladrão da direita, o melhor dia para ele foi o dia que ele estava na cruz. Foi aquele dia foi o dia V. O dia V para ele. Ele tinha que estar na cruz naquele dia, naquela hora. Você acredita nisso? Naquela hora ele tinha que estar ali. Por quê? Porque foi o momento, a oportunidade dele falar com Jesus. Até o próprio Barrabás, quando perguntaram, solta Jesus ou solta Barrabás? O povo diz, solta Barrabás. Veja só, quantas coisas ele fez. Então veja só, você é um vencedor. Você tem que se ver como um vencedor. Você tem que se ver como um vencedor. Não é eu que vou dizer que você é um vencedor. Você tem que se ver como um vencedor. E vencedor tem luta. Se você pensar assim que um vencedor está deitado em berço esplêndido, que um vencedor não tem batalha, então está enganado. O caminho de um vencedor é diferente. Um caminho de vencedor é de lutas, de provas, de tribulação. O caminho do vencedor é difícil, irmã. O caminho de um vencedor é estreito, mas ele vence. Ele vence. O profeta chegou a dizer assim, olha, se tem uma montanha diante de nós, que nós não podemos passar por cima, nós passamos por baixo. Se não der para passar por baixo, nós passamos por lado. Se não der para passar desse lado, nós passamos por esse lado. E se não der para passar por cima, por baixo, de lado, o profeta diz assim, Deus vem e tira aquela montanha. Pronto. O que eu preciso estar, o que a irmã, o irmão precisa estar, é aquilo que eu disse no início, é nós estarmos no arraial de Deus. É nós estarmos no arraial de Deus. É nós sermos um cartaz de propaganda de Deus. Sabe, Deus tem prazer. Se você for um produto, me permita dizer isso, se você é um filho de Deus, Deus tem prazer de cuidar de você. Sabe, uma boa dona de casa, eu conheço algumas assim, né? Elas compram as vasilhas da Tupperware, como queira, Tupperware, alguma coisa assim. Elas têm um carinho por aquelas vasilhas, não pode passar bombril, e aquela coisa, né? Aquele carinho pela vasilha da Tupperware. Às vezes nem usa, mas fica lá decorando o armário, né? Mas tudo bem. Agora veja só, se uma dona de casa tem carinho por esses bens materiais, imagine Deus, o carinho que Ele tem por você, o amor que Ele tem por nós. Irmãos, às vezes nós queremos, todos os dias, às vezes nós falamos, Senhor, o Senhor tem amor por nós mesmo? Prova que o Senhor tem amor por nós. Ele já provou, irmão. Ele não precisa provar mais. É nós que temos que voltar lá para São João 3,16. A hora que você pensar assim, Senhor, se o Senhor me ama, prova que o Senhor me ama. Aí você mesmo volta lá para São João 3,16. Aí você começa a ler. Lê 10 vezes, 15 vezes. A hora que vinha assim alguma coisa na sua mente, porque o diabo é assim. Ele fica, ó, no teu ouvido, ele não te ama, ele não te ama. Aí você corre lá em São João 3,16, aí você vai ler assim, Deus amou a mim. Você lê desse jeito, tá? Lá está escrito assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aí você lê assim, Satanás, Deus me amou de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para que eu não pereça, Satanás. Leia assim. Leia assim,
Porque se você parar para ficar ouvindo Satanás dizer que Deus não te ama, é, daqui a pouco ele nos converte. O papel dele é tentar converter. Mas um filho de Deus, ele nunca será convertido em filho do diabo. Não. Mas o diabo quer tirar a tua alegria. Aí ele fala isso para você: Deus não te ama não. Se Deus te amasse, Ele estaria cuidando de você. Por que você está passando por essa situação? Porque Ele não te ama. Ele ama o fulano Ele ama. Você está vendo o fulano lá? Você está vendo o tanto de coisa que ele dá para o fulano? E você, ele não dá nada. Deixa de ser boba, Ele não te ama não. Aí você vai lá para São João 3,16, diabo. Mas está escrito aqui, Satanás, Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para mim. Irmão, precisamos falar mais alguma coisa? Vença o Satanás com o que está escrito. Amém? Vamos terminar? Mas veja só, lá nos dias de antediluviano, houve 8 vencedores, 8 pessoas que venceram, que eram verdadeiros, genuínos vencedores. Lá havia os 3 filhos de Noé, suas esposas, e Noé e sua esposa. 8 vencedores que entraram na arca no tempo apropriado. Como eles fizeram isso? Aqui está a pergunta, aí está a resposta. Pastor, como que eles fizeram isso? Ou seja, como que eles foram vencedor no meio de milhões de pessoas, pastor? Como que Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras venceram? Aí o profeta fala assim, eles ouviram a palavra de Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Irmão, eu estou e sou religioso também, né? Que coisa gostosa. Olha, volta aqui, vamos voltar. Eu estou lendo a parte B do parágrafo 65 da mensagem Como Poderei Vencer. Veja, lá havia os 3 filhos de Noé, suas esposas, e Noé e sua esposa, 8 vencedores que entraram na arca no tempo apropriado. Outro segredinho, é no tempo apropriado, ou seja, não é no meu tempo. No tempo apropriado, Deus vai te exaltar. Não se preocupa não, é no tempo apropriado. Não queira forçar a Deus. Um filho gerado no ventre, ele não tem um tempo determinado ali? Não adianta a mãe querer tirar ele. Não, tem um tempo. Então veja, no tempo apropriado, eles entraram na arca. Aí o profeta, como eles fizeram isso? Como eles venceram? O profeta diz, eles ouviram a palavra de Deus. Agora, o ouvir a palavra de Deus aqui, minha irmã, meu irmão, não é ouvir apenas com o ouvido. As nossas ações demonstram se nós estamos ouvindo. Porque ouvir, num certo sentido, tem muitos que ouvem. Mas dar crédito, aí é outra coisa. Então, para mim vencer, eu não apenas tenho que ouvir, mas eu tenho que executar. Eu tenho que obedecer. Mas pastor, é difícil, pastor, eu não entendo isso aqui. Olha, meu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, olha, a Bíblia diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu tenho que ver para mim crer? Não, eu não preciso ver. Foi Deus que falou, amém. Então eu creio e eu vou vencer. Eu vou segurar nisso. É o que eu quero. O que Deus deseja nesta manhã, que você se segura nisso. Veja, eles foram apanhados, eles não foram apanhados fora da porta. Não, eles não foram apanhados do lado de fora. Eles foram apanhados do lado de dentro. Eles estavam do lado de Deus. Eles estavam no arraial de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Você está no arraial de Deus. Irmã, você pode estar num leito de enfermidade. Você pode ter um diagnóstico na tua mão de Covid, de câncer, seja o que for. Não temas nada.
A Bíblia fala para nós assim: não temas, ó pequeno rebanho, não temas. Pastor, mas, pastor, não temas, não temas, não temas. Creia que você vai vencer isso aí. Esta enfermidade, ela não pode deter você. Não, nada pode deter um vencedor. Veja só, eles foram apanhados do lado de dentro da porta. Ei, minha irmã, esteja do lado de dentro. Do lado de fora é planto e ranger de dente. Do lado de fora é morte. Do lado de fora é trevas. Do lado de fora não tem misericórdia, não. Do lado de fora não tem misericórdia, não. Agora do lado de dentro, olha, veja aqui. Pastor, mas do lado de dentro da arca tinha um gambá, tinha um leão, tinha girafa, tinha macaco, tinha tantos animais e com certeza o cheiro não era muito agradável, mas tinha vida. Você copiou isso? Tinha isso, tinha girafa, tinha isso, tinha aquilo, mas tinha o quê? Tinha vida. Tinha vida. Agora você vai entender também que mesmo dentro desta arca, tendo o macaco, a cobra, a lagartixa e etc., né? Mesmo dentro da arca tendo isso aí, mas Noé e sua família estavam numa repartição acima. Você compreendeu isso? Eles estavam numa dimensão acima, eles estavam num compartimento acima. Nós estamos neste mundo. Aí tem lagartixa, tem calango, tem macaco, tem não sei o que, tem isso, tem problema disso, tem problema daquilo. Mas assim como Noé, lá dentro daquela arca, ele estava num compartimento acima, mas a sua família, o último compartimento era o compartimento que Noé estava com a sua família. Nós que estamos nesta mensagem, nesta palavra de Deus, nós também estamos num compartimento acima deste mundo. Então o mundo olha num patamar assim, focado universalmente com a visão humana deles. Então eles dizem assim: o mundo está feio, o mundo está perdido, isso, aquilo, outro. Mas nós estamos num patamar acima, ou seja, nós estamos mais perto de Deus. E nós sabemos que tudo que está acontecendo agora, está acontecendo para o nosso bem. Deus se encarrega de nos colocar a esse nível mais alto. Por quê? Porque nós somos sementes de Deus, nós viemos de Deus. Quero terminar com o parágrafo 66. Aí o profeta diz: ó meus amados amigos, eu falo mesmo, meus amados amigos que estão me ouvindo. O profeta diz: não deixe aquela porta se fechar. Jesus diz: como foi naqueles dias, também será na vinda do Filho do Homem. Meu precioso amigo, não deixe esta porta fechar. Ela pode até fechar, mas que você esteja por lá de dentro. Se eu estou falando a alguém que está bem na porta agora: pastor, eu não sei se eu sou um vencedor ou se eu sou um... Não, você é um vencedor. Passa por lá de dentro da porta. Vem para cá. Vem para a palavra. Para cá que eu disse, venha para a palavra. Entre em Cristo Jesus, Ele é a nossa arca, Ele é o nosso refúgio. Aí nós voltamos para o Salmo 91 de novo, que diz assim: bem-aventurados aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém? Que Deus possa te ajudar, meu irmão, que estas palavras possam ser um consolo para você. Que estas palavras possam ser um conforto espiritual para você nesta manhã. Oremos nesta hora. Se você pode levantar as suas mãos. Senhor Deus, Pai bendito, o restante deste culto, Senhor, a vivificação destas palavras no coração do meu irmão, da minha irmã, é contigo, meu Pai. Ajuda esta família que está atravessando esta luta. Ajuda, Senhor, dê força, dê graça. Ó meu Pai, esta mocidade, Senhor, que luta que eles enfrentam, Senhor, esses casais, que luta que os casais enfrentam hoje, Senhor. Ó Pai, não tem ninguém que não está gemendo.
todos nós estamos gemendo, até mesmo a natureza está gemendo, os pássaros estão gemendo, os animais estão gemendo, Senhor. Mas nós sabemos que a nossa redenção está próxima, Pai, e nós queremos permanecer do lado de dentro da porta. Que o Senhor nos ajude, ó Pai. Que nesta manhã o Senhor sela isto em nossos corações, que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado por esta manhã especial. Que o Senhor possa curar o meu irmão, libertar a minha irmã, Senhor. Seja o que for, Tu és o nosso socorro. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Dê alegria para aqueles que estão tristes, ó Pai. No nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Meus irmãos, já já nós voltamos com a segunda parte. Deus continue nos abençoando. Vamos ouvir o hino. Glória a Deus. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me porque às vezes falta fé. Porém, Senhor, jamais desconfiei do Teu grande poder. Se oro e não recebo, se não sou atendido, eu já sei o que é. Eu sei que tens poder, a falha está em mim, às vezes falta fé. Aumenta minha fé, Senhor, eu sei que estás aqui. Mesmo se faltar fé, Tu és onipresente e podes me ouvir. Aumenta minha fé, Senhor. Sou fraco e sem destreza, mas sei que Tu és forte. Eu sei que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes sou provado, às vezes sou tentado, às vezes falta fé. Mas tenho esperança de ver meu Salvador, assim como Ele é. Por isso eu imploro poder para poder continuar cantando. Através do louvor, ganhar mais e mais almas para o Teu rebanho. Aumenta minha fé, Senhor, eu sei que estás aqui. Mesmo se faltar fé, Tu és onipresente e podes me ouvir. Aumenta minha fé, Senhor. Sou fraco e sem destreza, mas sei que Tu és forte. Eu sei que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aumenta minha fé, Senhor. Eu sei que estás aqui. Mesmo se faltar fé, Tu és onipresente e podes me ouvir. Aumenta minha fé,
Graças a Deus, que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos energizando nesta manhã, né, meus irmãos? Se falta fé, Ele pode dar a fé para nós, graças a Deus. Então, assim, nós chegamos ao final, quero ler aqui os destaques e lembrando que amanhã nós vamos continuar com esta série. Amanhã nós encerraremos esta série, então. Mas aqui o destaque da irmã Marta Mendes, ela diz assim: bom dia com Jesus. Obrigado, o Senhor é a força da nossa vida, obrigado por mais um dia, né? Cremos que seremos muito ajudados, amém. Obrigado por tudo que o Senhor tem concedido. Deus abençoe, irmã Marta, saudade, irmã Marta, Deus te ajude. Irmã Patrícia, um cristão para vencer precisa orar, precisa jejuar, precisa ter intimidade com Deus. Se Adão e Eva estivessem obedecido um único versículo, Gênesis capítulo 3, verso 3, o qual resume os 66 livros da Bíblia, teria sido vencedores. Isso é tremendo, irmão. Eu gostei disso aí. Quando eu vi isso, eu me regozijei disso aí. Você observa você observa que é a parte B do versículo 3 do capítulo 3 de Gênesis. Ou seja, com um pequeno versículo que Adão e Eva não obedeceu, eles perderam a batalha. E também com um pequeno versículo que você obedece, você pode destruir Satanás. Às vezes as pessoas, pastor, mas eu não conheço toda a Bíblia, não gravo. Usa só um versículo. Um versículo é suficiente. Amém? Deus abençoe, irmã Patrícia. Irmã Priscila, Deus te abençoe. Deus continue te fortalecendo. Né? Nunca devemos ir aonde a mão de Deus não alcança. O arraial de Deus tem limitações. Devemos ficar em seu arraial para sermos bem-sucedidos. Amém. Irmão Vitor, Jó venceu Satanás porque ele permaneceu na sua posição. Isso é tremendo. Isso é trovão. Irmã Ludmila, mantenha-se na sua posição e Deus se encarregará de fazer o restante. Amém? Deus não precisa da nossa ajudinha, não. Ele faz tudo. Ele faz tudo. Irmã Maria, Deus abençoe, irmã. Não há campeão sem batalha. Tem que haver batalha para nós vencermos. Irmã Railda, Deus abençoe a senhora. Que consolação. Deus deseja mais que nós vencemos do que nós mesmos desejamos. Isso é verdade. Irmã Marta, Jó não abandonou a Deus. Jó não desobedeceu a Deus. Ele foi vencedor permanecendo na palavra. Fora da palavra não tem como ser vencedor, que nós acabamos de ler na mensagem do irmão Brana. Irmão Odair, companheiro, Deus te abençoe, querido. Verdade, nossos olhos devem estar em Cristo Jesus. O homem é falho, mas a palavra de Deus é infalível. Amém. Deus abençoe, irmão Odair. Irmã Patrícia, não olhe para os barcos que estão afundando, olhe para Cristo, o barco que já venceu. Irmã Railda, verdade, parágrafo 391, primeiro selo, Deus escondido e revelado em simplicidade, tudo é para um propósito. Falando aqui a irmã Railda falando parágrafo, o primeiro selo, vocês já sabem, segunda-feira, vocês que vão vir no santuário hoje, vocês sabem, segunda-feira nós terminamos a mensagem, o segundo selo. Começamos com Deus em simplicidade, o primeiro selo, o segundo selo. Hoje nós começaremos com a mensagem, o terceiro selo. Então você traga a tua mensagem de casa, o terceiro selo, porque a hora que o irmão Brando estiver pregando, você vai grifando na tua, acompanhando, tá bom? Não esqueça de trazer a mensagem do terceiro selo. Irmã Patrícia, o que para a sociedade é lixo, para Deus não é. Amém. Graças a Deus. Irmã Marta, Deus está
nos sustentando, graças a Deus. Irmã Maria, eu creio que somos vencedores. Irmã Ludmila, você não pode julgar por uma estação. Irmã Shirley, a verdade, a vida e a fé que está em mim me faz crescer cada dia em Cristo. Ele sabe que não estou morta sobre a palavra, amém. Eu sou uma vencedora, amém, aprendendo e crescendo cada dia com a graça de Deus. Deus te abençoe, irmã Shirley. Deus abençoe a tua família. Irmã Meire, se você é um filho de Deus, Ele tem prazer de cuidar de nós. Glória a Deus, amém. Irmã Meire, a senhora tem um carinho com essas netas da senhora, multiplica o que Deus tem conosco. Muito mais, né? Irmã Marta Mendes, se você é uma verdadeira filha de Deus, um filho de Deus, Deus tem prazer de cuidar de você. Amém. Deus é maravilhoso, não desistiu de mim. Esse é o destaque da irmã Shirley. Irmã Juliana Plens, nós somos semente de Deus e estamos no patamar de cima. Amém. Irmã Juliana, Deus te abençoe, toda a sua família. Agora os irmãos que estiveram conectados, irmã Débora Freitas, irmão Vitor Lucas, irmã Priscila Serafim, irmã Eunice, irmã Isaltina Silva, irmã Juliana, irmã Ludmila Martins, irmã Marta Mendes, irmã Edna Pereira, irmã Dileia Carneiro de Olinda, irmã Meire Amaro, irmã Isaltina Lima, irmã Patrícia Oliveira, irmã Bela, irmã Railda, irmã Miriam Lídia, irmã Célia da Silva Novaes, irmã Patrícia Oliveira, irmã Elaine Martins, né? Está viajando? Deus abençoe. Mais irmão Paulinho, irmã Maria Pereira, irmão Luiz da Silva, irmã Eva, irmã Maria José, irmã Carme, irmã Creuza Freitas, irmã Yolanda Loyola, irmã Esther Guimarães, irmão Odair Freitas, irmã Lade Matos, Itabuna, na Bahia, irmã Elisângela, Piauí, irmão Orlando, irmã Esther, irmão Eliseu, Deus abençoe, irmã Ivone Ribeiro, irmão José Honório, irmã Olívia Leal, lá no Paraná, irmã da irmã Ana Maria, né? Irmã Shirley Lavínia, irmão Daniel Freitas, irmã Gabriela Mendes, irmã Juliana Plens. Deus abençoe todos vocês. Deus continue vos ajudando. Amém? Um forte abraço a todos vocês. Se Deus permitir, amanhã às 9 horas da manhã estaremos então encerrando esta série Ao que Vencer. Se Deus nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Estaremos de volta às 12h30 na voz do pastor Joaquim Gonçalves com o programa de rádio e às 19 horas, programa de rádio, em seguida dando entrada, início o culto da noite, que vai ser um trovão de Deus para nós, vai ser uma bênção de Deus para nós, amém? Vamos levantar as mãos e vamos dizer que o Senhor nos livre dos males desse dia e nos dê equilíbrio até a hora de sua aparição. Um abraço apertado, ficamos com o hino de saída. Deus vos abençoe. Aleluia! Graças a Deus! Situações aqui nesta vida às vezes querem nos desanimar. Um forte cansaço desce em teus ombros, parece até que não vou suportar. E quando as forças estão se acabando, olho para o alto e não vejo solução. Jesus me socorre em meio à amargura, renova as forças em minha mão segura, dizendo: meu filho, você vai vencer. Você vai vencer. Por onde passares estarei contigo. Eu sou o teu Deus, teu fiel amigo. Contigo o vale vou atravessar. Prossiga lutando, que eu vou na frente para te guiar. E se tropeçar,
estrada te sentes sozinho e os espinhos te ferem os pés. O inimigo se mostra gigante, parece até ser maior que tua fé. Mas nesta batalha não luta sozinho, existe um amigo que quer te valer, que lhe promete